Não, eu quero que suba só um pouquinho. Isso. Bom dia. Estão todos vendo já? Já? Ah, bom. Bom, algumas coisas iniciais. Bem, amanhã, lembro, é o dia das perguntas. Já estão chegando aqui no computador toneladas de perguntas dos estados que ainda não puderam ser respondidas, mas vão ser a maioria na sexta-feira. Falando agora aqui para o Rio de Janeiro, precisamos da colaboração de vocês também. Tá? Então, as perguntas, não deixem para amanhã, porque nós vamos estar cheios de perguntas. Né? Escrevam. Você pode se identificar ou não. Quero perguntar, a pergunta pode ser dirigida a algum de nós, ou também não, pode deixar em aberto, tá? Então façam suas perguntas, escrevam e põem aqui em cima da mesa. Nós vamos reunir com todas as que estão chegando, tá? Segunda coisa é também voltando a falar sobre um erro que há na lista de indução do Morgado. O exercício 7 está com enunciado ruim, ele daqui a pouco vai corrigir. E uma pessoa de que estado foi, Nucléar, que disse que tem mais erros? Pernambuco disse que há outros erros na lista de indução. Confesso que não percebi, mas já pedimos que então o pessoal de Pernambuco mande para cá, né, qualquer coisa que tenham percebido. O que mais? Ah, sim. Enquanto as pessoas ainda chegam, chegou uma pergunta do Rio Grande do Sul que eu queria passar para vocês aqui, para não deixar para amanhã, porque fala diretamente da aula de ontem, do Paulo César. A pergunta do Rio Grande do Sul era a seguinte, agora passando para todo mundo. Imagine uma função quadrática com A positivo, tá? Então, a afirmação é a seguinte: se esse B for positivo, demonstrar isso. Se o B for positivo, o eixo vertical, o eixo Y, é cortado pela parte ascendente da parábola. E o contrário, né? Se B for negativo, o eixo Y é cortado pela parte descendente Entendeu como é o negócio? Então você tem o eixo Y aqui, né? Então, se na sua parábola pede para provar isso, se o B for positivo, então o eixo Y é cortado pela parte ascendente da parábola. E se o B for negativo, o eixo Y é cortado pela parte descendente. Por que isso ocorre? É curioso, não é? Por que será que isso ocorre? Não, o A é positivo. E o C, o C não importa.
O que faz o C? O C, quando varia, ele faz só a coisa subir ou descer, não é verdade? Né? Então, o fato da parábola estar mais em cima ou mais embaixo, né, variando o C, não muda esse fato de ser cortado pela parte ascendente ou descendente. O B mostra. O B, junto com o A, mostra o eixo de simetria, sim. Se o B for positivo, ele vai estar à direita do gráfico. Então, a parte descendente é que vai estar... O eixo de simetria vai estar à direita do gráfico. Não é ao contrário? A abscissa do vértice, como é mesmo? Menos B sobre 2A. Isso. Então, agora raciocina e fala direito. Se o B for positivo... Ele vai estar à esquerda do vértice. Sim. Como o A também é positivo, isso aqui é negativo, né? Então, o vértice está à esquerda da origem, consequentemente, o eixo Y é cortado pela parte ascendente. E ao contrário, né? Se o B for negativo, a abscissa do vértice é positiva, né? Então o vértice está do lado de cá, então o eixo Y é realmente cortado pela parte descendente. A explicação bastante simples, não é? De uma coisa interessante, né? Uma curiosidade. Bom, sim, eu estava guardando este segredo. Nós vamos ver isso nessa aula, sim. Bem, vamos hoje falar sobre a parábola, famosíssima parábola. Já achamos livros didáticos isso, e de outras, não é? Que começa o livro da primeira série, na estudo de funções quadráticas, que diz que o gráfico da função quadrática é uma parábola, como veremos no estudo de geometria analítica, no livro 3. Quando chega no livro 3, lá está escrito assim: como vimos na primeira série, a parábola é o gráfico da função quadrática. E vamos em frente. Então, o que tem a ver a parábola com a função quadrática? Bom, na verdade, a parábola existia muito antes da função quadrática aparecer. Mais exatamente, a parábola já era conhecida 2000 anos antes da função quadrática. 2000 anos somente. Então, parábola é uma coisa antiquíssima, tá? Da antiguidade grega. E parábola queria dizer, e quer dizer, exatamente o seguinte:
Então, desde a antiguidade, parábola quer dizer isso. São dados inicialmente uma reta, Bzinho, e um ponto. F que não pertence a D. Então chama-se parábola de foco F e diretriz D ao lugar geométrico, ou seja, ao conjunto de todos os pontos que têm mesma distância ao ponto F e a reta D. Então, assim, o ponto P pertence a esse conjunto, chamado parábola, se a distância PF for igual à distância PD. Pela própria definição, nós percebemos coisas simples e naturais, como a perpendicular a D, que passa pelo ponto F, é um eixo de simetria, porque se P satisfaz aquela condição, o seu simétrico em relação a esta reta vertical também satisfaz. Eu percebo que o ponto médio deste segmento F, Q, também pertence à parábola, né? O ponto V, ponto médio de FQ, também satisfaz. A distância dele a F é igual à distância dele à reta. Então, colecionando todos esses pontos, nós vamos obter uma curva mais ou menos com este aspecto. Bom, imagine aliás, uma vez na vida, vocês devem por si desenhar uma parábola. Porque não só nos livros, muitos, os desenhos são horrorosos, porque o indivíduo que desenha não entende absolutamente nada do que está fazendo, então desenha parábola como qualquer coisa que seja semelhante a isso, né? Já vimos parábola assim. Ah, sim, tem. Tem, posso mostrar. Então, desenhar uma parábola mesmo, né, para sentir como é a sua forma, todo mundo deve fazer uma vez na vida, pelo menos. Então, quer dizer, como é que eu desenho uma parábola? Evidentemente, o que nós podemos é obter pontos da parábola com os nossos instrumentos de desenho, régua e compasso. Então, com régua e compasso, eu consigo obter tantos pontos quanto eu queira de uma parábola de foco e diretriz dados. Como é que eu obtenho, como é que eu construo esses pontos de uma parábola? Bom, é claro que para cada ponto D grande, o ponto que eu desejo obter está numa reta perpendicular. Então, a partir de um ponto D grande, que está F, né? O ponto P está nessa perpendicular. Que outra propriedade ele tem que ter? Ele tem que equidistar
de F e de D. Ou seja, o ponto P tem que equidistar agora de dois pontos conhecidos. Qual é o lugar geométrico dos pontos que tem mesma distância a dois pontos dados? A mediatriz. Não é? Então, a mediatriz vai achar um ponto. É claro que eu posso repetir essa construção tantas vezes quanto quiser. Né? Para cada ponto D grande, eu posso obter um ponto da parábola. Vamos ver isso acontecer. Como é que faz aqui? Sim. É. Vai dar para ver? Vai, né? Vamos ver como é que sai isso aqui. Muito bem. Está enxergando, tá, né? Então eu tenho uma reta. Uma reta D. É a minha diretriz. Estou reproduzindo o que eu fiz no quadro, tá certo? Então eu tenho, acabei de marcar um ponto, estão vendo aí em vermelho? Então, um ponto F. Deve ser F. Ponto F. Muito bem. Agora vamos construir aquele ponto D grande, que é variável sobre a diretriz. Muito bem. Então aqui está o ponto D grande. Certo. O que eu tenho que fazer então? Levantar pelo ponto D uma perpendicular. Reta perpendicular por este ponto a esta reta. Aí está. O que mais que eu preciso? Da mediatriz de FD. Eu não preciso desenhar o segmento FD, eu só preciso da sua mediatriz. Mediatriz deste segmento. Está aí a mediatriz. Agora, vamos fazer a interseção das duas retas, da perpendicular com a mediatriz. E aqui nós temos o ponto P. Certo? Bom, vou usar um artifício aqui. Estas retas foram construções auxiliares, né? Não preciso mais delas, mas eu gostaria de enxergar os dois segmentos, PF e PD. Observe, então, olhe bem para o ponto P, quando eu vou mexendo, né, em D, vou caminhando, passeando com D, o ponto P, então, está descrevendo um caminho aqui no plano. Né? Esse caminho é a parábola. Vamos enxergar, então, a parábola. Vou pedir, então, o lugar geométrico do ponto P quando o ponto D varia. E aí está. Estão vendo bem? Estão, né?
Aí está a parábola. Tá reparando bem a forma da parábola? Quando eu, né, vou andando com o ponto D, pontinho P percorrendo a curva. Agora vamos observar o seguinte. A distância do ponto F à diretriz, no quadro negro era onde estava aí o ponto Q, é chamada de parâmetro. Essa medida aqui é o parâmetro da parábola. Vamos ver o que ocorre se eu modifico essa distância. Se eu aproximo o foco da diretriz, a parábola vai fechando, veja. Se eu afasto o foco da diretriz, a parábola fica bastante aberta. Então, a forma da parábola, que, como Paulo César mostrou, depende daquele coeficiente A, né, do AX2, agora eu estou vendo geometricamente que a forma depende da distância do foco à diretriz, ou seja, do seu parâmetro. Quanto menor o parâmetro, mais fechada é a parábola. Quanto maior o parâmetro, mais aberta é a parábola. Muito bem, então vocês sabem o que é parábola, e isto, né, já existia há 5 séculos antes de Cristo. 2000 anos depois, ou mais, né, vai aparecer a função quadrática e vamos ver que ligação essas coisas têm uma com a outra. Vamos lá, vamos voltar ao quadro aqui. Isso. Ok. Mas botou a luz aqui direitinho em mim? Para obter a equação, digamos, na sua forma mais simples, eu vou introduzir no plano um sistema de coordenadas. Me parece natural, né, como a primeira vez que eu vou descobrir, colocar o eixo Y no eixo de simetria da parábola. E eu vou colocar a origem aqui, ó, no vértice. Portanto, o meu ponto que se chama foco fica para cima a uma distância igual à metade desse número chamado parâmetro. Então, vamos marcar aqui o ponto F, 0P sobre 2. E a diretriz fica aqui para baixo, a mesma distância. Então, a diretriz é a reta y igual a menos P sobre 2. O que eu desejo? Obter que tipo de equação deve satisfazer um ponto PXY que tenha a propriedade de equidistar do ponto F e da reta B, diretriz. Isso é uma conta facílima, que só depende da fórmula da distância entre dois pontos, né? Só depende do teorema de Pitágoras. Então, a distância de F a P é raiz de x menos 0 ao quadrado mais y menos P sobre 2 ao quadrado.
Isso é igual à distância de P a essa reta, ou seja, é a sua própria ordenada, mais essa distânciazinha de P sobre 2. Note que esse número é positivo. Bem, elevando ao quadrado. A conta é extremamente simples. Verdade? E chegamos imediatamente a ou olha só. Então, aquele coeficiente, não é, que vocês estão acostumados, o coeficiente do termo do segundo grau, né, ele tem agora um significado geométrico, não é? Então, na função y igual a ax2, esse a significa 1 sobre 2, p. Então, o que ocorre? Quando o p diminui, tudo aqui é positivo, claro, tá? Quando o p fica pequenininho, o a aumenta. E a gente já viu, né? Quando o foco se aproxima da diretriz, a parábola fecha. Por outro lado, quando o parâmetro aumenta, o coeficiente a diminui, né? E o efeito que isso provoca é que a parábola abre. Bom, o que eu mostrei aqui é que toda parábola tem uma equação desse tipo. Mas o contrário é também verdade, é facílimo de fazer. Né? Todo ponto que satisfaz a essa equação tem mesma distância a um certo ponto fixo e uma certa reta fixa. Portanto, é facílimo fazer a seguinte conta. Se você tem a equação escrita na forma ax2, P sobre 2 significa 1 sobre 4A. Então, uma conta inteiramente análoga a essa te mostra que qualquer ponto do tipo x a x2, a distância desse ponto a este é a mesma distância a essa reta. Quer dizer, então, toda curva do tipo ax2 é realmente uma parábola que tem este foco e essa diretriz. Bem, eu posso mover através de translações as parábolas, né, e colocá-las onde eu quiser. Então, digamos que eu tenho uma parábola nesta posição. Que equação tem essa parábola?
Que tipo de equação tem essa parábola? Y igual a quê? A, o que mais? X menos M ao quadrado. É o resultado, né, da translação desta M unidades para a direita. Essa parábola aqui, onde é que está o foco dela? Foco. É o mesmo que esse, só transladado de M unidades para a direita. Né? Então, o foco é o ponto M 1/4. E essa parábola tem diretriz? Qual é a diretriz dessa parábola? Exatamente a mesma. Né? Você só puxou tudo para a direita. Mas você pode ainda colocar o vértice da parábola onde você quiser. E agora, a parábola, numa posição mais geral assim, que tipo de equação ela tem? Y, então, A que multiplica x menos m ao quadrado, o que mais? E o foco dessa parábola por onde anda? Foco. A abscissa é a mesma, anterior. Só que agora subiu de K unidades, né? Então o foco é M K mais 4, 1/4A. Essas operações, essas transformações, podem ser, evidentemente, todas revertidas. Então, se eu tiver uma parábola num lugar completamente longínquo, através de duas translações, eu consigo colocá-la com o vértice na origem. Vamos fazer um exemplo numérico para a gente se convencer do seguinte. Bom, pelo que eu andei falando, isso já é mais ou menos claro, não? Vamos fazer um exemplo concreto. Então, eu afirmo que o gráfico de 2x2 menos 12x mais 26 é congruente, exatamente o mesmo gráfico de simplesmente y igual a 2x2, apenas está em outro lugar. Então, vamos mexer nessa parábola para colocá-la com o vértice na origem. Vamos reverter esses passos e chamar a parábola para a origem. Assim, eu fico assim, um pouco dispensado de fazer estudos de parábolas em posições genéricas. Uma vez que se eu souber resolver esse problema, né,
eu posso pegar a mesma figura e estudá-la numa situação mais agradável. Primeiro, vamos colocar esse 2 em evidência. Vamos completar um quadrado? x2 menos 6x mais quanto que dá um quadrado perfeito? Mais 9, não é? Eu logo tiro o 9 para não... Aqui não alterei nada, mas eu fiz uma coisa boa aqui. Certo? É rápido e eficiente você enxergar a função quadrática na forma canônica. Onde é que está o vértice dessa parábola? Só para treinar. Vértice. 3, 8. Essa função tem zeros? Não, né? Claro, se você já me disse que o vértice da parábola está no ponto 3, 8, e ela tem a concavidade para cima, é evidente que ela não corta o eixo do x. E é claro que se você, por outro lado, igualasse a zero para obter a equação correspondente, você teria que, né, o dobro de um quadrado seja igual a menos 8. Essa parábola tem foco? Tem, né? Onde é que está o foco? Três. E 8 mais 1 sobre 3, 8 mais 1 oitava. 64, 65 oitavos. Bom, mas como é que eu faço essa parábola chegar na origem? Que tipo de transformações que eu tenho que fazer? Vou chamar ela para botar ela na origem. Vamos fazer... Ela está com o vértice lá em cima, né? Vamos encostar com o vértice aqui no eixo. Como é que eu faço isso? Uma translação de 8 unidades para baixo. A equação se torna... Agora ela já está aqui. A parábola se modificou? Não, né? Translação, como se diz, é uma isometria. E agora vamos chegar ela para a esquerda, para uma translação de 3 unidades para a esquerda. Como é que a gente faz uma translação de 3 unidades para a esquerda? A gente substitui o x por 3 unidades para a esquerda. Substitui-se o x por x mais 3, não é? E a minha equação, minha parábola, então... Bem, então, está certo, não? Qualquer função do tipo ax2 mais bx mais c
tem um gráfico, né, que é uma parábola realmente, tem foco, tem diretriz, tudo certo. Agora vamos ver por que a parábola tem um prestígio tão grande. Bom, vamos... Cadê o... Isso. Vamos voltar para cá. Ah, sim. Estão vendo? Vamos lembrar da construção inicial. Eu ocultei uma coisinha que agora eu quero mostrar de novo. Essa reta mediatriz. Está vendo a mediatriz do segmento FD? Puxa, mas ela está parecendo o que essa mediatriz está fazendo com a parábola, hein? Puxa, parece mesmo, né? Vamos ver se foi em coincidência. Gente, fantástico, não é? É. Essa é a vantagem desses programas de geometria dinâmica, que a gente pode, sim, descobrir, conjecturar coisas que às vezes não me passava pela cabeça esse fato, né? Mas experimentando, brincando, eu acabo de fazer uma conjectura. Repara que o fato de eu passear com esse ponto e observar a posição dessa reta, eu não estou provando que ela é tangente, não. Mas eu estou tendo uma forte indicação que deve ser. Pois é, o fato dessa reta ser tangente é que vai permitir que perceber a chamada propriedade refletora da parábola. Por que as antenas são parabólicas? Por que espelhos são parabólicos e não com outra forma? Não é? Primeiro, alguém poderia dizer, a gente tem que ter uma definição para trabalhar, certo? Quando é que uma reta é tangente a uma parábola? Vamos primeiro esclarecer isso para que a gente, já que temos que demonstrar que uma reta é tangente, o que eu tenho que fazer? Cadê? Marcos Paulo, fala aí, você que é todo desinibido. Como é que você diria que uma reta é tangente a uma parábola? Não, a uma parábola, porque reta tangente a circunferência, você pode dizer perfeitamente de um jeito. Reta tangente a uma elipse, você pode, né, ter essa definição. Agora, reta tangente a parábola, como é que você diria? A interseção entre a reta e a curva é um ponto só. Uma parábola dois regiões. Primeiro, essa reta ela fica somente de um lado da proporção. Ela percorre somente um lado da região, tá? Ela não passa por outro lado e só intersecta a parábola em um ponto. Tá bem. Porque senão ela poderia ser secante. Se ela passasse por outro lado, ela poderia ser secante. Ok, concordo com isso, né? A reta é tangente à parábola quando tem um ponto em comum com a parábola e toda a parábola fica de um mesmo lado, digamos assim, né? No mesmo semiplano. A gente pode dizer praticamente a mesma coisa de uma maneira mais útil aqui para fazer as contas, dizendo o seguinte, vê se concorda comigo. Uma reta é tangente a uma parábola, eu estou supondo parábola de eixo vertical, tá? Então, tangente é uma reta que não é vertical
e tem um único ponto em comum com a parábola. Tá bom? Porque retas verticais também têm um único ponto em comum com a parábola, mas não são tangentes, certo? Então, para a parábola, eu posso dizer desse jeito, né? Tangente é uma reta não vertical que tem um ponto em comum. Repara que as definições de tangente para circunferência e para elipse, mesmo. Reta que tem somente um ponto em comum, não precisa dizer mais nada, né? Mas para a parábola eu preciso acrescentar isso. Bem, vamos lá voltar para o quadro aqui. Bem, vamos retomar nosso desenho inicial. Foco, 0, 1 sobre 4a. Nossa parábola, AX2. Este ponto, D. Bem, este ponto P, que é um ponto variável, né, sobre a parábola, vamos escrevê-lo assim, T a T2. Oi? Supondo a parábola no eixo vertical, a tangente, ela Não é uma reta vertical. Não é vertical. E só tem um ponto em comum. Isso. Isso. Teria como generalizar colocando, se a parábola for no eixo horizontal, no caso, essa reta não seria horizontal. Eu poderia dizer sempre que ela nunca é normal a reta. Então, Isso. Então, não é paralela. Tangente é uma reta que não é paralela ao eixo, porque você pode, evidentemente, ter parábolas, né, em qualquer posição. Então, tangente não é uma reta paralela ao eixo e só tem um ponto em comum. Tá claro? Você está certo. Bem, esse ponto D, ele tem a mesma abscissa de P. E como ele está na diretriz, menos 1 sobre 4A. Bom, essa reta que passa por F e por D, digamos, reta S, e essa aqui reta R. Aí, vamos dar um pouquinho de geometria analítica, tá? É muito fácil. A inclinação da reta S, digamos, representando assim, é a diferença menos 1 sobre 4A menos 1 sobre 4A sobre T menos 0. Certo? Então, a inclinação da reta S é menos 1 sobre 2
AT. Bom, agora uma coisa que vocês sabem muito bem. Agora eu quero saber qual é a inclinação da reta R, que é perpendicular a S. Qual é a inclinação da reta R, que é perpendicular a S? 2AT. Né? Simétrico do inverso. 2AT. Consequentemente, a reta R tem uma equação do tipo y igual a 2ATx mais alguma coisa. Esse P aí não tem nada a ver com parâmetro, não. Vamos botar outra letra. Como é que eu calculo aquele termo independente? Eu tenho que substituir um ponto que esteja na reta, esse aqui, tá? O ponto P está nessa reta. Então, AT2 é igual a 2AT T. Tá. CH, portanto, é igual a menos AT2. Consequentemente, a reta R tem equação y igual a 2ATx menos AT2. Essa é a reta, que é a mediatriz do segmento FD, que vocês viram ainda há pouco, né, que ela estava passeando e nós achamos que a reta é tangente. Então, para cada valor de t, repara que eu tenho uma reta diferente, né? Então, variando esse ponto, a reta também está variando. O que eu vou fazer, então? Vamos fazer a interseção dessa reta com a parábola. Vamos ver o que ocorre. Então, aqui está a parábola. Vamos intersectar essas duas linhas, essas duas curvas. Vamos ver o que acontece. Bom, para qualquer valor real, né, de t, essa reta não é vertical, concorda? Muito bem. Então, vamos ver a interseção da reta com a parábola. AX2 igual a 2ATx menos AT ao quadrado. Simplifica, traz tudo para o lado de cá. X2 menos 2TX mais T2 igual a zero. Que sorte! O que isso quer dizer, hein? Exatamente aquilo que eu estava esperando, não é? Que a interseção dessa reta, como é que essa reta foi construída? Pela mediatriz do segmento FD. Então, essa reta e a parábola têm um único ponto em comum. Como é uma reta não vertical, ela é tangente. Estão convencidos? Agora, finalmente, qual é a utilidade disso? Eu vou prolongar essa reta vertical PD, um pouquinho,
para mostrar agora a vocês o seguinte. Como a reta R é mediatriz desse segmento, tá? PF é igual a PD, esse triângulo é isósceles, a altura também é mediana, e este ângulo é igual ao seu vizinho. Certo? Por outro lado, alfa da direita tem um oposto pelo vértice. Imagine agora que a parábola seja um espelho e eu tenha um raio luminoso paralelo ao eixo incidindo neste espelho. Ao atingir a parábola, nesse ponto, né? Nesse ponto eu posso imaginar que a parábola seja igual à sua própria tangente. Então a reflexão nesse espelho, naquele lugarzinho, se faz de acordo com um ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão. Portanto, um raio luminoso incidente na parábola se dirige para o foco. Então é por isso que as antenas são parabólicas. Quando nós temos um sinal, aí não é sinal luminoso, né? Uma onda de rádio, uma onda eletromagnética. De um satélite para cá, a transmissão é aproximadamente paralelo. Não é exatamente, mas, digamos, né, muito aproximadamente paralelo. E a antena tem que estar com o seu eixo apontado para o objeto que está transmitindo aquele sinal. Então, não faz efeito. Então, quando a transmissão na sua antena parabólica está ruim, né, porque ela não está bem direcionada para o satélite que está transmitindo. Mesma coisa ocorre com os telescópios, né? A luz muito tênue de estrelas distantes, elas chegam muito fracas. Então, o que faz uma antena parabólica? A antena parabólica nada mais é do que um amplificador. É como se você, num dia de chuva fina, saísse com um copo na mão. Em 5 minutos você capta pouca água. Mas se nesse dia você sair com uma bacia, você capta mais água, não é? Isso é que a antena parabólica faz. Ela reúne, né, numa superfície maior e amplifica, mandando tudo isso para um ponto só. Então o sinal chega no foco mais forte. E aí vai para telescópio, né, para televisão, para o que for. Então a antena parabólica nada mais é do que um amplificador natural. Portanto, quanto maior a antena, né, quanto maior a superfície da antena, mais eficiente ela é. Isso é o que se chama, então, a propriedade refletora. Propriedade refletora da parábola. Agora repara que a parábola não é usada só para receber coisas, mas para transmitir também. O contrário. Se você tem um espelho, não é espelho de farol de carro, holofote, são espelhos parabólicos e a lâmpada é colocada exatamente no foco. Porque dessa maneira, né, qualquer coisa que saia do foco e incide no espelho se reflete na direção paralela ao eixo. Então, os espelhos parabólicos, qualquer lanterna aí,
né, baratinha, já tem um espelho com a forma de... Bom, a gente chama paraboloide, né? Quando a gente faz a parábola girar em torno do seu eixo, né? Criar essa superfície. Então, é parabólico justamente para ter essa propriedade que os raios que saem da lâmpada, ao atingir a superfície espelhada, se reflitam e formem, então, um facho paralelo, né? Que é o que nós desejamos. Bom, eu vou ficar devendo uma coisa que o Elon pediu para eu fazer, mas não consegui. Mas que eu vou falar somente, que é o seguinte fato, que é esquisitíssimo, estranhíssimo. É que todas as parábolas... Bom, a gente já viu que as parábolas não são todas congruentes, né? Só são congruentes se tiverem o mesmo azinho, né? O mesmo coeficiente. Mas todas as parábolas são, pior, semelhantes. É uma coisa difícil de aceitar, assim, de primeira, né? Que uma parábola assim, mais fechada tem um ar maior e uma parábola mais aberta que sejam figuras semelhantes. São, não parece, mas são. O que ocorre é que você está vendo pedaços diferentes. Quer dizer, isso que você desenhou aí não são semelhantes. Esses pedaços. Não, esses pedaços não. Eu estou dizendo a parábola inteira. A parábola inteira. É claro que não dá para desenhar uma reta inteira, né? Uma parábola inteira. Então aqui eu estou tentando, imagine que seja a parábola toda. E aqui também, a parábola toda. Elas são semelhantes, sim. Eu não tive tempo de fazer, mas qualquer dia farei. O que ocorre é o seguinte: você pega esse pedacinho, um pedacinho, ó. Tá vendo esse pedacinho? Amplia, bota um zoom aí. O que você vai ter? Este. Tá? Esse pedaço ampliado é exatamente isso. Então dá a impressão de ser, né, de serem coisas muito diferentes, mas é que você está vendo, na verdade, a mesma imagem em escalas diferentes. Né? É como, talvez, como arcos de circunferência, não é? Você vê um arco de uma circunferência gigante e um arco de uma circunferência pequenininha, parecem ser coisas diferentes, tá? Mas são arcos de circunferência. Então é verdade isso, todas as parábolas são semelhantes. Tá? Bom, uma hora que eu tiver um tempo a gente faz. Bem, não fujam já não. Sobre os exercícios da tarde, nós temos... quais são os exercícios que já estão marcados? Tem correção a fazer. Para todo o Brasil. O que vocês têm aí como capítulo 6? Tá, ok. 1, 2, 3, 8 e 18 é o que está marcado aí. Bem, 1, 2, 3. 1, 2, 3 está valendo.
1, 2, 3, está valendo. 8 e 18 tem superposição, né? O 8 já foi abordado? Já. Então, risca o 8. Risca o 8. Permanece o 18. Acrescente o 23. E agora, um extra. Problema extra para todos. Vocês vão projetar uma antena parabólica. Digamos que na sua casa a sua antena sofreu um acidente. Você vai reconstruir a antena. Bem, a antena tem um diâmetro de 120 centímetros. Tá? Tem uma flecha, sabe o que é flecha? Essa medida. A flecha mede 20 centímetros. Vocês reparem, sabem que na antena há uma caixinha receptora, né? O que ela faz? Ela recebe tudo que é refletido aqui e vai para ela, né? Só que essa caixinha tem que estar onde? No foco. A antena é exatamente assim, né? Há uma haste que fixa essa caixinha que vai receber tudo que é refletido na antena. Minha pergunta é, com esses dados, em que posição deve estar essa caixinha? Pergunta essa medida aqui. Tá? Então, a distância do vértice à caixinha receptora com esses dados. Antena de 1,20 m de diâmetro e flecha de 20 centímetros. Tá? Então, para hoje à tarde, esses mais fazer uma antena parabólica. Obrigado.